A chuva chicoteava as janelas do pequeno café, cada gota um tamborilar contra o vidro. Marina observava de seu assento uma caneca fumegante de chá de camomila aquecendo suas mãos. O café estava quase vazio. O suave murmúrio do solitário barista, um contraponto silencioso à tempestade lá fora. Eram em noites como essas, quando o mundo parecia lavado pela chuva, que Marina se sentia mais sozinha. 15 anos. 15 anos desde a última vez que o viu. Sua memória, uma dor agridoce em seu coração. Pedro, o rapaz de olhos escuros e tempestuosos como a noite lá fora, e um sorriso que podia afugentar as nuvens mais pesadas. Eles eram jovens, seu amor feroz e consumidor, uma chama brilhante contra o pano de fundo de sua pequena cidade costeira. E então, tão repentinamente quanto a tempestade que havia chegado anos atrás, ele se foi, deixando para trás um vazio na vida de Marina que ecoava com perguntas sem resposta e palavras não ditas, sem explicações, sem despedidas. Apenas um silêncio que se estendeu por anos, deixando-a para juntar os pedaços de seu coração partido. A lembrança daquele dia ainda tinha o poder de ferir, mesmo depois de todo esse tempo. O jeito como Pedro a olhou, seus olhos cheios de uma estranha mistura de tristeza e urgência, enviando um arrepio por sua espinha. Ele havia prometido encontrá-la em seu lugar, a enseada escondida, onde o oceano sussurrava segredos que só eles compartilhavam. Mas ele nunca foi. Horas se transformaram em dias, dias em semanas, e ainda assim não havia notícias dele. O silêncio era ensurdecedor, cada telefonema não atendido, cada carta devolvida, um peso enorme na alma de Marina. Ela o havia procurado, agarrando-se desesperadamente à esperança de que ele estivesse bem, de que houvesse uma razão para seu desaparecimento repentino. Mas seus esforços foram recebidos com becos sem saída. Pedro havia desaparecido, deixando para trás um rastro de sussurros e especulações que só aprofundavam o mistério. Alguns diziam que ele havia partido para perseguir seus sonhos. Outros que ele havia simplesmente seguido em frente. Mas Marina sabia em seu coração que havia mais na história. Pedro nunca a teria deixado sem uma palavra, não sem uma razão que fizesse de sua partida a única opção. O tilintar da campainha acima da porta do café tirou Marina de seus pensamentos. Ela olhou para cima, sua respiração presa na garganta. Parado na porta, sua silhueta emoldurada pelo vidro manchado de chuva, estava Pedro. O tempo havia gravado linhas em seu rosto, seus cabelos grisalhos, mas seus olhos, aqueles olhos escuros e intensos, ainda mantinham o mesmo calor familiar. Ele parecia mais velho, seus traços mais definidos, mas os anos só intensificaram sua presença. Seu coração batia forte contra suas costelas, um ritmo frenético contra o silêncio do café. Por um momento, seus olhos se encontraram do outro lado da sala, os anos se dissipando como se eles ainda fossem aqueles adolescentes, jovens e cheios de sonhos. Ele se moveu em sua direção então, cada passo ecoando no espaço silencioso, seu olhar nunca deixando o dela. Marina sentou-se congelada, presa na maré de emoções que a percorriam. Alívio lutava com raiva, curiosidade com um lampejo do velho amor que nunca havia morrido verdadeiramente. Quando ele parou diante dela, um sorriso hesitante tocando seus lábios, ela percebeu algo profundo. O tempo pode ter passado, mas alguns sentimentos, como o amor que eles compartilhavam, nunca realmente desapareceram. Marina, ele respirou, sua voz rouca de emoção. Posso me sentar? Ela assentiu, incapaz de falar além do nó na garganta. Ele se acomodou na cadeira em frente a ela, os anos parecendo desaparecer. Você está linda, disse ele, seus olhos procurando os dela. Marina conseguiu um pequeno sorriso. Você não envelheceu um dia, Pedro, ela respondeu, sua voz tremendo ligeiramente. Ele riu, um som seco e sem humor.
Quem me dera que fosse verdade, Marina, disse ele, seu olhar se voltando para dentro. Eu carreguei o peso das minhas escolhas, a dor que causei a você todos os dias desde que parti. Ele estendeu a mão por cima da mesa, sua mão pairando sobre a dela por um momento antes de puxá-la de volta. Eu lhe devo uma explicação, Marina. Eu sei disso. Eu quis te contar por tanto tempo, mas o medo me segurou. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Eu estava com medo, Marina. Medo do que meu pai faria. Medo do que isso significaria para nós. Marina ouviu, seu coração afundando, enquanto ele falava da desaprovação de seu pai em relação ao relacionamento deles, as ameaças, a pressão para escolher sua família em vez do amor. Era uma história tão antiga quanto o tempo, mas não menos dolorosa por isso. Ele falou de sua culpa, a vergonha que o levou a partir sem dizer uma palavra, a dor constante em seu coração pela vida que eles poderiam ter tido. Ela o observou, suas palavras a inundando em um turbilhão de arrependimento e tristeza. Parte dela queria gritar, atacá-lo pela dor que ele havia causado, mas ao olhá-lo, realmente olhá-lo, ela viu o remorso estampado em seu rosto, a vulnerabilidade em seus olhos. Os anos podem tê-los mudado, mas o amor, enterrado sob camadas de mágoa e ressentimento, ainda tremulava. A história dele não era uma desculpa, ela sabia disso. Mas era uma explicação, um vislumbre da turbulência que o levou a fazer uma escolha tão de partir o coração. E enquanto ela ouvia a dor em sua voz, a emoção crua que permeava cada palavra sua, Marina sentiu algo mudar dentro dela. A raiva, o ressentimento começaram a diminuir, substituídos por uma onda de empatia e uma dor agridoce pelos anos perdidos.